Olá pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Acho que não adianta muito perguntar isso, né? Porque vai estar gravado. Mas enfim, eu vou botar o áudio bom para você ouvir, né? Então, essa daqui é uma das aplicações mais legais que a gente tem da teoria de continuidade, que é o famoso Teorema do Valor Intermediário, ou TVI, certo? Então, eu vou conversar com vocês aqui sobre a ideia desse teorema. A ideia é assim, ó. Suponha aqui que você vai ter uma mesinha bonitinha. E aí você tem um vasinho de planta aqui, ó, fenomenal, certo? Você tem um vasinho aqui bonitinho. Aí, vamos botar a linha reta aqui. Faz de conta que essa linha tá reta, certo? Aqui tá no ponto A. E aí, bem aqui, você vai botar uma outra prateleira mais alta, né? Mais bonita aqui também, ó. Faz de conta. E aí você quer passar esse seu vasinho para cá, certo? Que está no ponto B. A pergunta que eu faço é a seguinte: se você vai mover, presta atenção, você vai mover esse vaso de planta que tem massa, né? Você vai mover ele daqui para cá. Tem como você mover ele subindo aqui sem passar por todas as alturas ou sem elevar esse objeto para cá? Por exemplo, olha, uma das possibilidades era pegar assim e fazer em linha reta, né? Faz conta assim. Aí a gente chama isso daqui de F1 de X. Opa, a canetinha aqui tá me ajudando ao contrário, certo? Outra possibilidade seria você fazer um movimento um pouco mais esquisito, né? Você poderia fazer assim, ó. Não sei, é você que tá levando o vasinho aí, não sou eu não. Então, faz de conta que essa aqui seria a F2dx, certo? A única coisa que não pode é movimentar esse vasinho de forma descontínua. Ou seja, você não poderia fazer coisas assim, ó. Você vem aqui, aí de repente, quando chegou nessa altura aqui, você vira para cá e fala, vou continuar daqui, ó. Pronto. Né? Seria o F3 de x. Certo? Então, essa é a essência do teorema do valor intermediário. Você vai mover vasinhos de planta. Então, vamos botar aqui uma F, ó, um eixo dos y. E aqui você tem a altura inicial e a altura final. Faz conta que está aqui. O que esse teorema diz? Ele diz o seguinte, olha, se a F é uma função contínua, e os valores dela estão entre f de A e f de B, obrigatoriamente, para sair do f de A e chegar até o f de B, você tem que passar por todo mundo aqui, certo? Essa é a ideia. Obrigatoriamente você vai ter que obrigatoriamente você vai ter que passar por todo mundo aqui, ó. Certo? Isso é o nosso querido teorema do valor intermediário, tá bom? Então, ó, aqui eu arrumei uma definição do livro do Valdecir Bianchini, já está digitado, tá? Então nem esquentei muito, certo? Então vamos ler o enunciado aqui, ó. Suponha seja f uma função contínua definida no intervalo AB, certo? Você escolhe pontos aleatórios aí em Mn, de forma que o f de m seja menor que o f de n. Então, a f assume todos os valores entre esses dois f's, certo? Isso é, para qualquer número k que esteja entre os dois, existe alguém lá dentro, tal que o f desse c é igual a k, certo? Vamos desenhar, né? Vamos desenhar então, para a gente entender melhor. Então é assim, ó, faz de conta que está tudo reto, certo? Aí ele escolheu assim, ó, esse aqui vai ser o seu M, esse aqui vai ser o seu N. A única coisa que ele falou é o F de M é menor que o F de N. Então vamos botar aqui, ó, o F desse M. Cara, essa canetinha tá me atrapalhando.
foi bem aqui. Faz de conta que o f desse n está bem ali. Então ele fala o seguinte, para qualquer k que você tenha entre esses dois, o valor k bem ali, tem que ter um c aqui no meio, que o valor da função seja, o f desse c seja igual a k. Por quê? Porque a função ela é contínua, né? Então se ela sai daqui, ela tem que chegar lá passando por todo mundo. Certo? Então se você vai pegar aqui, né? Deixa eu botar na cor certa. Se você olhar para cá, ó, esse aqui seria o f do c, né? O pontinho c estaria aqui. Quando você calcula o valor da f, vai bem aqui no valor k. Certo? Isso é a essência do teorema do valor intermediário. A função é contínua, então ela tem que passar por todo mundo entre esses dois caras. Beleza? Vamos fazer um exemplinho aqui, né? Eita, minha folha acabou. Não tem problema não. Vamos fazer um exemplo aqui. Pera, calma, ele reclamou. Vamos botar assim. Cara, por que ela não tá arriscando de onde eu falo para ela arriscar? É uma tristeza. Não sei o que está acontecendo, gente. Não sei. Então, olha só. Faz de conta que eu vou pegar uma função assim, ó. A f de x vai ser igual a x, ao cubo menos 1. Certo? A pergunta que eu faço é, mostre que essa função ela tem uma raiz. Certo? Então, para ela ter uma raiz, significa que o gráfico dela passou pelo zero. Como é que a gente faz para usar o teorema do valor intermediário? Né? Então, olha só. Então, eu quero mostrar que ela tem uma raiz, ou seja, eu quero mostrar que se a gente fosse analisar o gráfico dessa função aqui, teriam pontos, sei lá, vou chamar aqui A e B, e essa função ela ia sair de um ponto negativo e ia chegar num ponto positivo. Então, quando você faz isso, né, de forma contínua, eita, volta acento. Quando você faz isso com função contínua, ela obrigatoriamente vai ter que passar pelo zero alguma vez. Certo? Então vamos lá, vamos responder. Ó. Esta função aqui, essa f de x é contínua, né? Deixa eu descer mais. Essa f de x, por que ele está fazendo isso? É contínua. Porque é um polinômio, né? Eita! Eu não sei o que está acontecendo, gente. Era para estar... Eu tenho que escrever mais devagar, eu acho. Nome... Então, olha só, o que a gente precisa? A gente precisa de um valor que seja negativo e um valor que seja positivo. Se a gente olhar para a função, ó, se a gente calcular o f de 0, dá negativo, certo? Se a gente calcular o f de 2, fica positivo. A gente pode pensar, ó, como o f de 0 é igual a menos 1, né? E, vamos botar assim, ó, f de 2 é igual a, vamos pensar lá, né? 2 ao cubo, 8 menos 1, 7. Certo? O que a gente pode dizer? Esse cara é negativo e esse cara é positivo. Então, existe alguém... Então... pelo TVI... Não, meu Deus. Existe alguém... Deus, a gente passa o negócio e ele não escreve, cara. Existe um C entre menos 1 e 2, tal que
o f desse Czinho vai ser igual a 0, né? Certo? Porque pelo gráfico lá, ó, se a gente fosse olhar o gráfico, a gente tem assim, no 0, né? Era no 0. F de 0 que dá menos 1. Certo. O f de 0 tá aqui, dá menos 1. E o f de 2 dá 7. Então, como a função ela é contínua, não tem como ela pular esse eixo aqui. Então ela tem que sair daqui e chegar lá. Certo? E aí, aqui não interessa tanto qual o valor desse C. Aqui a gente tem que só mostrar que existe, né? Existe esse C aí. Olha só. Tá ok. O f desse bendito é 0. Bom? Então, isso é a essência do teorema do valor intermediário, que é uma das aplicações que a gente usa bastante da teoria de continuidade. Ele é importante para um método também de cálculo numérico que a gente faz, que é a regra da bisseção, né? Mas depois isso é para outra disciplina, é cálculo numérico. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido o que é o teorema do valor intermediário e depois eu gravo mais algum vídeo com outro teorema importante aí pra gente. Um abraço, fica bem, bebe água e até breve.